Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este encontro que vai te tornar uma fortaleza mental, psicológica, onde você vai se sentir bem melhor. É interessante que esse encontro, ele vai ser certamente um marco na sua vida. O que é um marco? É algo que marcou antes do encontro e depois do encontro. Então, o encontro foi um marco. Antes, você era de um jeito. Depois desse encontro, você vai se tornar de outro jeito. Vai haver uma grande mudança na sua vida. Para melhor, eu tenho certeza. Vou direto ao assunto. As palavras. Você pode até estar pensando, olha, as palavras, eu vou falar para você algo sobre as palavras que você nunca imaginou ouvir. Você pode até saber do que eu vou dizer. Conforme eu for falando, você dizer, olha, mas eu já sei sobre isso. Você pode saber, mas você nunca foi ministrada sobre isso, ministrado. O que é ser ministrado? Ministrado é quando você para, relaxa, dá atenção e deixa a pessoa falar nos seus ouvidos. Você deixa as palavras da pessoa entrar na sua mente. Isso é ser ministrada. Às vezes tem a pessoa que ministra, no caso, eu hoje estou ministrando para vocês. Nós estamos aqui com 22 pessoas. Nós estamos aqui com 22 pessoas. Todas vocês estão sendo ministradas, eu espero. Por que eu espero? Porque se vocês precisam estar atentas e relaxadas ao mesmo tempo, para que as minhas palavras entrem na sua mente. E a ministração, ela já tem a ver com o poder da palavra. Quando eu falo sobre as palavras, entenda que eu estou dizendo que não é só o que você diz, mas também o que as pessoas dizem para você. As palavras, ela tem um poder de criação. As palavras, elas criam realidades, elas criam situações. E olha só que revolucionário isso que eu vou dizer para vocês. No planeta Terra, todos os animais, eles têm algum tipo de poder. O cachorro, ele tem a ideia do faro, ele sente o cheiro de longe. O leão, a força, o trabalho em equipe. A águia, que pode voar e enxergar de longe, ela tem a visão para enxergar. Tem aqueles animais que têm a velocidade. E qual é o poder do ser humano? E vem a grande pergunta: como é que você está usando o poder dessa palavra? Mas a verdade é que as palavras, ela é força. Ela realmente cria. A palavra, ela é tão poderosa que pode destruir vidas com as palavras. Ela pode trazer vidas. E é interessante que Salomão, um dos maiores pensadores, símbolo de sabedoria, no livro de Provérbios, ele fala muitas vezes sobre o poder da palavra. Ela pode destruir, como ela pode construir, você sabe disso.
E como é que você usa a palavra? Isso é uma pergunta. Para você entender o poder da palavra, para facilitar, você pode pensar assim, ó, as palavras, elas são mágicas. Sim, as palavras são mágicas. E ela hipnotiza pessoas. Vocês sabem disso. Lembra que eu falei para vocês que tudo que eu ia dizer aqui, provavelmente vocês já sabiam. No seu inconsciente, você já sabe disso. Porém, precisa ser ministradas e ministrados para que isso se torne uma realidade. Olha o que eu estou dizendo agora, nesse exato momento. Para dar uma atenção para o que eu estou dizendo, para que realmente vire uma ministração. Eu estou falando para vocês que as palavras, elas são um tipo de encantamento. E o tempo todo estamos lançando esse encantamento nas pessoas, e as pessoas estão lançando sobre nós. As pessoas lançam esse encantamento sobre você. É o que as pessoas dizem sobre você. E é o que você diz sobre as pessoas. E é o que você mesmo fala sobre você. Olha que 3 pontos incrível. Eu vou repetir. O que as pessoas dizem sobre você. O que você diz sobre as pessoas e o que você mesmo diz para você. Esses 3 pontos, eles mudam realidade, eles determinam estados de espírito, eles enfraquecem você, eles fortalecem você, eles guiam a sua vida. 3 pontos que você talvez venha negligenciando, talvez você não venha prestando atenção, talvez você não venha olhando e percebendo esses 3 pontos, como eles são determinantes para toda a sua realidade interna e externa. O que as pessoas dizem sobre você, o que você diz sobre as pessoas e o que você diz sobre você mesmo. Eu lembro de uma situação, para dar um exemplo. Eu estava com uma pessoa jovem, e a gente estava andando em um local, de repente parou uma mulher e disse assim para ela: nossa, você é a pessoa que tem a pele mais linda do mundo. E a pele era muito bonita mesmo. Em sequência ela diz: mas só pena que o que é bom dura pouco. Não demora muito para começar a nascer espinha em peles oleosas e brilhantes como a sua. E o que aconteceu? Aquela pessoa, ela acreditou nas palavras daquela desconhecida. Ela disse: é mesmo, né? Pele oleosa e brilhante, logo fica com espinhas. Naquela época eu não tinha experiência sobre o poder das palavras, mas eu fiquei calado. Só observei e não entendi. Passou 2 semanas, o rosto daquela jovem estava cheia de espinhas. Eu continuei sem entender, mas conforme foi passando os anos, eu compreendi que existiu ali o poder da palavra. Por isso, a gente diz assim, ó, que não é para você amaldiçoar, é para você abençoar.
Cuidado com o que você fala para as pessoas. Porque o que você fala pode se tornar real. Cuidado com o que você fala sobre você mesmo. E toma cuidado do que as pessoas falam de você. Não permitam. Forte, hein? Um outro exemplo. Uma pessoa chegou e disse assim, olha, você é uma pessoa triste e deprimida. O que acontece quando você escuta essas palavras? Se você está triste e deprimida, você fica mais triste e deprimida. Até que chega alguém e diz, olha, você não é assim não. Você é uma pessoa alegre, você só passou por uma fase, mas essa fase acabou. Você sempre foi uma pessoa que contagiou os outros com a sua alegria. O que acontece com você logo em seguida? Você começa a se sentir melhor. Deixa eu te dar um outro exemplo. Havia uma mulher que era inteligente e tinha um ótimo coração. E ela possuía uma filha. Ela tinha uma filha a quem ela gostava muito. E essa jovem de 8 anos era muito alegre, feliz, divertida, cheia de entusiasmo e se empolgava facilmente. E essa mulher, em um certo dia, chega em casa, cansada, em uma sexta-feira. E aquele dia ela estava com dor de cabeça. Cansada mesmo, sabe? Aquele cansaço onde ela só quer o silêncio, a paz. Mas o que aquela jovem de 8 anos, aquela criança estava fazendo? Pulando, cantando, se revestindo. E cantava alto. Até que a mãe, num impulso, disse, cale-se, você tem uma voz horrível. E aquela criança, e ela disse, você tem uma voz horrível, e eu só quero descansar. Aquela criança se calou. E aquela criança, a partir daquele momento, a sua alegria, a sua disposição para se expressar, para cantar, foi diminuindo. E até mesmo se tornou alguém tímida. O que foi que aconteceu? As palavras da mãe criaram uma crença, que a gente até chama popularmente de crenças limitantes. Aquela jovem ficou com uma crença limitante, acreditando que a sua voz era horrível e que ser empolgada, alegre, falante, iria incomodar. E a partir daquele momento ela se fecha. Claro que depois de uns dias sua garganta inflamou. Foi o poder das palavras. Veja que não é nem algo, se a gente analisar o poder das palavras, veja que, se a gente analisar, não é algo místico. Porque é um poder sobrenatural. É algo até lógico. É algo lógico. As palavras, muitas vezes, ela cria crenças em quem escuta. E aqui que eu estou falando para você, quando alguém jogar uma palavra que vai criar uma crença em você, você não permite, você bloqueia. Se falarem que você é fraca, você não permite. Se falar que você é estúpido, estúpida, não permita. Se falar que você é incompetente, não permita. Cuidado com o que as pessoas falam para você. Porque sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, o que acontece é que fazemos uma formação de compromisso, fazemos uma aliança com aquela opinião alheia. Uma vez uma certa gerente, uma administradora, escutou de um dos seus subordinados
que ela não era uma boa chefe, que ela não era uma boa gestora. E ela concorda, ela disse, eu concordo com você. Qual foi o resultado disso? Essa pessoa começou a se sentir mal e não se sentia mais habilitada a exercer aquele cargo. Mas veja que o subordinado, ele não tinha competência para avaliar ela. Na verdade, somente ele não. Ela era chefe de muitos. Ela era chefe de muitos. Por que que ele iria dizer essas palavras para ela? E aquelas outras pessoas que achavam ela ótimas, aquelas outras pessoas que achavam ela incrível, que gostava dela, e os resultados práticos, concretos que ela já tinha alcançado, situações difíceis que ela tinha resolvido. O lugar já tinha passado por uma reforma, e ela esteve ali firme e forte, levou tudo nas costas, administrou. Aí vem alguém e joga esse encantamento negativo nela. O que é que ela faz? Concorda com essas palavras. Eu quero dizer para você, cuidado ao concordar com as palavras de outras pessoas. Porque quando as pessoas falam algo, elas estão dizendo mais sobre si mesmo do que sobre você. E vice-versa. Quando você fala de alguém, vocês, na verdade, estão falando mais sobre você. Agora, imagina, eu costumo orientar vocês muito sobre o poder do espelho. Vocês pararem na frente do espelho e falarem palavras positivas sobre vocês. E olha só, quem já tentou fazer isso vai saber que é algo desafiador. Você parar na frente do espelho e começar a jogar encantamentos. Certo? Pessoa joga encantamentos em cima de você negativo, que são opiniões delas, e você tem que quebrar esse encantamento. Agora você pode me fazer uma pergunta. Você deveria me fazer essa pergunta. Elvis, quando você se sentir melhor, quando pessoas jogam encantamento em nós, quando pessoas jogam essas palavras que nos derruba, que nos enfraquece, como eu quebro esse encantamento? Como eu bloqueio? O que eu disse que você deveria bloquear. Eu quero dizer para você que a maneira de você quebrar esse encantamento é fazer novos encantamentos. É fazer novos compromissos, é utilizar novas palavras. Eu lembro a Cláudia, olha só isso. A Cláudia, um certo dia uma pessoa chegou para ela e disse assim, lembra, Cláudia? Lembra? Uma pessoa chegou e disse para ela assim, olha, quando você tiver 40 anos, você vai ser uma pessoa super gorda, obesa. Obesidade chega a ser uma doença. Você vai estar sobrepeso. No dia seguinte, a Cláudia veio para uma sessão de acompanhamento psicológico comigo e me conta isso. E eu falei, você vai para frente do espelho e você vai falar 40 vezes que você vai ser uma pessoa saudável, que você vai ter o peso que você deseja, que você vai ser uma pessoa que tem mobilidade, que se move. Você vai quebrar esse encantamento que essa pessoa fez. 40 vezes você vai fazer a técnica do espelho. Não sei se a Cláudia fez, mas naquele mesmo momento,
durante o acompanhamento, ela quebrou. Ela já começou a falar, não, eu vou ser saudável. Eu vou estar com o corpo que eu desejo. E não baseado naquela crença daquela pessoa que estava mal. Ela estava mal, por isso ela falou aquilo. Agora observe que a palavra encantamento aqui é para você entender que palavras geram crenças, crenças geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Aí definimos isso como encantamento para facilitar. Uma questão aqui muito importante. Eu disse que aquela pessoa estava mal e jogou o encantamento na Cláudia, um encantamento negativo. Mas muitas vezes, olha isso aqui, gente, olha isso aqui que forte. A gente faz com que outras pessoas joguem um encantamento em nós. Eu lembro de um amigo, o Rodrigo, que ele, algumas vezes, ele dizia assim, fala aí o que você acha, como é que eu vou ser no futuro. Aí eu olhava assim, ele falou, eu quero sua opinião sincera, mas ela queria opiniões positivas. Eu disse para ela, olha, eu acho que você vai ser um grande engenheiro, que você vai passar em vários concursos públicos, que você vai ter um relacionamento de sucesso, você vai ser bem sucedido. Aí ele abria o olho e gostava, amava isso. Na época eu também não entendia. Eu estava ministrando na vida dele. Ele estava me induzindo a ministrar. E de fato aconteceu tudo isso. Mas tem pessoas que elas induzem as pessoas a ministrar palavras negativas. E observe que tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês já sabem sobre isso, já não sabem? Vocês já sabem. Mas neste dia, eu estou ministrando para vocês. A partir de hoje, vocês vão assumir uma postura de compromisso, de fidelidade, de lealdade com vocês. E a partir de agora, vocês vão falar palavras de fortaleza, palavras de força sobre vocês mesmos. Vocês vão jogar encantamento em vocês, fazer afirmações positivas. Ter cuidado com o que você afirma sobre você. Ter cuidado com o que você fala sobre você e sobre os outros. Porque você não é chamado para jogar encantamentos negativos em ninguém. Porque é lógico, se você joga encantamento negativo nas pessoas, as pessoas vão jogar encantamento negativo sobre vocês. Então é jogar palavras boas. É só se ligar na afirmação que você está afirmando. E ter muito atenção no sentido do que as pessoas estão ministrando sobre você. Eu estava observando esses dias, as pessoas estão ministrando muitas coisas positivas sobre mim. Pessoas dizendo assim, você é um ótimo psicólogo. E sobre eu ganhar na Mega Sena? Um monte de gente está falando, você vai ganhar na Mega Sena, você vai ganhar na Mega Sena. Não estou ouvindo essas coisas de várias outras pessoas. Um dia eu ouvi aqui uma pessoa disse assim, você tem a mente do Salomão. A Neuza ministrou isso da minha vida. Ela ministrou que eu tenho a mente de Salomão. Sim, estou aberto para esses tipos de encantamento. E você está aberta para que tipo de palavras? Que tipo de palavras você tem recebido? Eu vou abrir para que vocês agora possam falar um pouco, escutar um pouquinho de vocês, histórias, opiniões, perguntas sobre esse poder que deixa você uma fortaleza, poder de fortaleza, um poder que te deixa mais forte mentalmente, psicologicamente e tem uma realidade melhor.